Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 5. Não era para ser assim. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ajude a enxergar como o Senhor vê as circunstâncias. Ainda que estejamos vivendo em meio a problemas e dificuldades, que possamos entender que o Senhor tem propósito em tudo e que o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor é fiel. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando a vida deixa de fazer sentido, podemos desistir ou nos lembrar de quem Jesus realmente é e de que, por pior que seja a situação, Ele vale a pena. Aleluia! Certo dia, no ano de 1989, um homem de mais ou menos 60 anos ligou para o programa de TV 700 Clube, a fim de pedir ajuda. Percebi que ele estava envergonhado e nervoso por estar pedindo conselho a uma jovem mulher, mas algo havia levado a discar o nosso número. Assisti ao seu programa ontem, ele disse. Você parece se importar com as pessoas. Sinto muito por estar ocupando seu tempo, mas estou muito infeliz. Tentei dizer-lhe que eu estava feliz em poder falar com ele, que eu era uma amiga. Então ele me contou que fora casado por 36 anos e que agora havia destruído tudo. Fiquei em silêncio, pedindo a Deus sabedoria e o deixei continuar. Veja bem, eu realmente amo a minha esposa, mas alguns anos atrás eu tive um caso, nada sério, apenas um caso idiota. Durou apenas poucas semanas. Enquanto contava sua história, eu podia sentir a angústia em sua voz. Ele parou por um instante. Sua esposa sabe disso? Eu perguntei. Bem, é justamente esse o problema, ele respondeu. Entreguei minha vida a Deus algumas semanas atrás e queria colocar tudo em ordem. Então contei para minha esposa e pedi perdão. E agora ela se foi. Se foi. Ele começou a chorar amargamente e eu queria estender meus braços pelo telefone para confortá-lo. Não era para ser assim, ele disse. Ouvi essas palavras por onde quer que andasse. No dia seguinte, entrevistei Daryl Gilliard no meu programa de Coração para Coração, logo após o programa do Clube 700. Havia certo alvoroço na CBN em torno do meu convidado. Várias pessoas que o tinham visto no programa de Jerry Farrell me disseram que ele era um homem de Deus fora do comum. Eu sabia muito pouco a seu respeito quando ele se sentou do meu lado no cenário de Coração para Coração, mas sua história deixou uma marca indelével em meu coração. Quando ele tinha 9 meses, sua mãe e seu pai bateram na porta de uma estranha e lhe entregaram a ela. Esse jovem casal negro implorou e pediu que a senhora negra que atendeu a porta cuidasse de seu filho por algum tempo, mas o casal nunca mais voltou. Então Daryl foi criado por uma mulher piedosa e dedicada que todos os dias lhe ensinava algo sobre Jesus. Aos 7 anos de idade, ela o chamou à sua cama. Filho, estou morrendo. Sou mais pobre do que eram seus pais, por isso não tenho nada para deixar para você. Então entregou-lhe sua velha Bíblia e disse, deixo-lhe Jesus. Daryl foi repassado de abrigo a abrigo. Ele estava sedento por amor, tentando agarrar-se à sua fé. Aos 14 anos estava vivendo nas ruas. Não tinha nome, não tinha família, ninguém se importava se ele estava vivo ou morto. Dormia embaixo de uma ponte e vendia latas e garrafas para se sustentar. Continuou frequentando a escola e lavava sua única muda de roupas no rio. À noite, sentava sob a lâmpada de um supermercado para fazer seus deveres de casa. Estava determinado a não ser um perdedor. Mas durante muitas noites geladas, ele levantava seu rosto para o céu e perguntava a Deus: por quê? Estava exigindo demais, pedindo uma cama, um amigo? Alguém que lhe desejasse uma boa noite? Na solidão daquela noite, ele sabia que não era para ser assim.
E não devia ter sido do jeito que foi para Jó também. O sofrimento de Jó. Deus permitiu que Satanás destruísse a vida de Jó, mas Jó cumpriu a previsão de Deus e permaneceu firme. No meio de seu sofrimento declarou: o Senhor deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versos de número 21. Pouco tempo depois, Deus e Satanás se encontraram novamente e o Senhor disse: bem, o que você me diz sobre Jó agora? Eu não lhe disse que não havia homem igual a Jó na terra? Disse Deus. Ele foi arruinado por motivo algum, mas ele simplesmente louvou o meu nome e continua sem falha. Satanás riu e respondeu com um provérbio muito usado entre os comerciantes no tempo de Jó: uma pele por outra. É claro que Jó estava disposto a abrir mão dos seus animais, servos e filhos, mas quanto à sua própria pele? Todo ser humano é egoísta. Por que não me deixa tocar o corpo de Jó e arruinar a sua saúde? Um homem consegue viver sem seus filhos. Um homem consegue viver sem seus bens, mas provoque sofrimento pessoal e ele te amaldiçoará na tua presença. Então respondeu Deus: tudo bem, toque o corpo de Jó, mas não o mate. E assim Satanás afligiu Jó desde a cabeça até a ponta dos seus pés com o tipo mais doloroso de bolhas e feridas. Em tremenda miséria, Jó se sentou em cinzas, coçando suas bolhas com um caco de cerâmica, mas jamais proferiu uma palavra contra Deus. O que a história de Jó pode ensinar a mim e a você? Que é perigoso cair nas mãos de Deus? Podemos confiar nele? O que significa ser servo O que significa ser seu servo e seu filho? Por que Deus se afasta e permite que seu inimigo mortal brinque conosco? Muitas vezes, já me perguntei como Jó orou durante aqueles 7 dias e 7 noites, quando o céu parecia ser surdo e ninguém o ouvia. Pergunto-me se Jó não sentiu a tentação de murmurar: Senhor, não era para ser assim. Não grandes partes da vida não era para ser assim, mas são. E quando o teto ecoa nossas orações e as joga aos nossos pés, sentimos-nos culpados por perguntar por quê? Afinal de contas, um cristão não deve conhecer todas as respostas. Em teoria, nós somos capazes de lidar com a vida, porque temos um Deus poderoso e amoroso que ouve as nossas orações e nos dá a vitória. Na realidade, muitas vezes, Deus parece responder com um não, ou com um por favor espere. Meu plano está em andamento, confie em mim. Creio que estamos em uma enrascada quando baseamos nossa fé em orações respondidas de forma aparente, em obter uma solução para os nossos problemas no mesmo momento. Se confundirmos o silêncio de Deus com indiferença, somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Se desistirmos quando não conseguimos entender algo, rejeitamos seu amor persistente e nos desvinculamos da nossa única esperança verdadeira. Satanás, é claro, se reclina, esperando que façamos exatamente isso que desistamos. É por isso que o diabo se aproximou sorrateiramente de um homem de 60 anos com o coração partido quando sua esposa o deixou após sua tentativa de ser honesto. O inimigo lhe disse: você estava melhor antes de encontrar Deus. Você ainda tinha sua esposa. E é por isso que Satanás procurou um garoto solitário embaixo da ponte e lhe disse: você foi esquecido. Você não é ninguém. Por que não acabar de vez com tudo isso? O diabo é especialista em mentiras, confusão, desespero e depressão. Como o anjo caído é um ser limitado, mas ainda possui um poder tremendo e as estratégias mais inteligentes. Ele se aproxima para nos tentar em nossas necessidades específicas e ele sempre aparece com suas tentações no exato momento em que nos sentimos fracos, estressados, desesperados e confusos. Ele nos confronta com a sua melhor artilharia e depois se reclina para ver o que acontece. Costumamos perguntar: posso realmente confiar em Deus? Onde Ele está? Por que Ele não vem ao meu socorro? Talvez a pergunta correta seja: Deus pode confiar em mim? Uau! Glória a Deus, Pai! Nos ensina, independente das circunstâncias, sermos servos fiéis
inabaláveis, independente das mazelas que possamos enfrentar. Ensina-nos a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, a permanecer e prevalecer. Toda honra, toda glória seja ao Senhor, que é um Deus fiel. Amigo, um grande beijo. Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.